Você sabe o que são os trennbare Verben, ou seja, os verbos separáveis em alemão? Sabe formar uma frase em alemão corretamente com eles? Quer falar sobre isso? Então vem comigo! Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Vamos começar a falar do assunto usando uma frase simples em alemão. Por exemplo, ich lerne Deutsch. Aqui o meu verbo lerne com o infinitivo lernen. Infelizmente, nem todos os verbos em alemão funcionam como o verbo lernen, que é formado de uma única parte. Muitos verbos em alemão possuem um prefixo e eles se separam desse prefixo em determinadas situações. Eu tenho aqui alguns exemplos dos prefixos que são inseparáveis, nicht trennbare, e os prefixos separáveis, trennbare. Vamos dar uma olhadinha. Os prefixos que são inseparáveis, seria bom se você memorizasse eles, porque sempre que você vê esses prefixos, você sabe. Nesse caso, não vai separar. Eles seriam o B, G, er, zer, ver, emp, ent e mes. Já os prefixos trennbare, separáveis, eles sempre vão ter uma entonação, sempre. Se você ouviu uma entonação no prefixo, você sabe, ok, esse é um verbo separável. Aqui nós temos alguns exemplos dos mais comuns em alemão. Ab, nach, ein, an, los, mit. E a lista segue. É imensa, na verdade. Você pode ficar à vontade e dar uma olhadinha na internet, você com certeza vai achar. Alguns exemplos, né, de verbos com esses prefixos. Ab, abziehen, nach, nachholen, ein, einsteigen, an, anziehen, los, losfahren, mit, mitkommen. Você percebeu uma entonaçãozinha? Toda vez que eu falei do prefixo, a entonação do prefixo, mitkommen, losfahren, einsteigen. Vai ser sempre assim. Agora vamos ver como é que esses prefixos e esses verbos se comportam numa frase. A gente se vê de novo em um segundo. Voltei. Então, vamos começar analisando os seguintes exemplos. O meu primeiro exemplo aqui, ich mache die Tür auf. Eu abro a porta. É uma frase afirmativa. E o verbo separável aqui é o verbo aufmachen. Machen é o radical e auf é o prefixo separável. Ich mache. Aqui está o radical, conjugado conforme o sujeito, ich mache. Ele está na segunda posição, olha aqui o sujeito na posição número 1, mache, 2. E o prefixo separável está lá no finalzinho da frase, auf. No segundo exemplo, a gente vai ter uma W-Frage. Está aqui a minha palavra W-Wort, was, né? Na segunda posição, a gente vai ter o verbo nehmen, que na verdade é o verbo mitnehmen, que quer dizer levar consigo, né? Mitnehmen. A gente tem aqui o radical na posição número 2, né? 2. E o prefixo mit, que é separável, lá no final da frase também. Assim como no exemplo número 1. Was nehmen wir mit? O que nós vamos levar? No terceiro exemplo, é um pouquinho diferente. O verbo separável aqui vai ser o verbo losfahren. Losfahren. E aqui a gente tem uma pergunta que é uma allgemeine Frage.
ou Ja-Nein-Frage. Às vezes pessoas falam allgemeine Frage, outras falam Ja-Nein-Frage, que são o tipo de pergunta que a gente responde com Ja ou Nein. E essa pergunta, nesse caso, o radical, né, vai vir na primeira posição, fahren, e o prefixo separável vai lá para o final da frase, assim como nos exemplos anteriores. Fahren wir los? Vamos, né? Vamos agora? Agora, aqui no último exemplo, a gente vai ter uma oração subordinada, que em alemão a gente chama de Nebensätze. Ich weiß, dass er gleich ankommt. Eu sei que ele vai chegar logo. O verbo aqui, ankommt, na verdade é o verbo separável, ankommen, onde o prefixo separável é o an e o radical é kommen. Nesse caso, por se tratar de uma oração subordinada, o verbo não se separa. Ele vai todinho, juntinho, conjugado, conforme o sujeito, lá no final da frase. Ok? As duas coisas que você precisa memorizar é que, no presente, os verbos separáveis se separam e o prefixo vai sempre para o final da frase. O radical vai para a primeira ou para a segunda posição, dependendo da situação. E a exceção são as Nebensätze, as orações subordinadas, porque nesse caso o verbo separável não se separa. Agora é a sua vez. Escreva uma sentença usando o verbo separável aqui nos comentários e eu te dou o feedback. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que estiver aprendendo alemão. Talvez seja útil para ele. Deixa o seu like aqui para mim, viu? E se inscreve no canal. Eu preciso de você aqui comigo. Tchau, bis zum nächsten Mal.